Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tu é lindo ali, ali, ali. Minha alma anseia ver o rei como ele é. Desejam ir morar ali com Deus Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, e o
serafins, serafins, como um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo morar ali, pois minha alma anseia pelo Rei, como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, nada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus me receber, dizendo: bem-vinda, morada de meu Deus. Brevemente chegará este dia e eu estarei ali. Desejo ir morar ali, nas moradas de meu Deus, de meu Deus, de meu Deus. Meu Deus, ali para sempre no céu, no céu. Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agradecidos mesmo a Deus de coração por mais uma bênção que nos concede hoje à noite estarmos mais uma vez na presença dele, crendo que ele tem uma bênção especial a todos os nossos corações. Cada vez que nós agregamos, reunimos diante de Deus, sabemos que todas as coisas sempre contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. E tudo o que Deus quer é sempre que nós alcançamos, aquele nível de aprofundamento, o conhecimento da sua palavra, o entendimento amplo das Escrituras e estarmos sempre firmes na palavra. Não aqui e acolá perdidos, mas sempre firmados na rocha, na fé,
na graça de Jesus Cristo. Inclusive, ele tem se manifestado tão tremendamente nesta era, com uma mensagem tão forte, uma mensagem que vem realmente mostrando quem é Jesus, vem ensinando para nós os mistérios da Bíblia e coisas que nós não conhecíamos. Nós, às vezes, passávamos por alto em iluminação e não conseguiríamos entender jamais o programa de Deus, mas como a misericórdia de Deus estende de geração em geração, em todos os tempos, e ela tem vindo sobre nós nesta era que estamos vivendo. E aqui estamos nós, mais uma vez, suplicando as graças, as misericórdias de Deus sobre nós, para que nós possamos sempre permanecer ao lado dele, ao lado da palavra. Eu sei que muitos dizem estar ao lado de Jesus, mas as provas vêm, os problemas vêm, mostram realmente que eles estão ao lado de Jesus coisa alguma. Mas quem está do lado de Jesus ama e suporta, crê, tudo espera. Coríntios 3, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, mas aqui quando vier o que é perfeito, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará em toda a verdade e nós seremos então conhecidos por Deus através da sua verdade, porque o Espírito Santo te guia na verdade, né? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, seja pela primeira vez ou mais vezes que você está aí em comunicação conosco, que o Espírito de Deus nos ajude, né? Aqui quem vos fala é o pastor Roberto Santos, eu resido aqui na cidade de Aloysio Machado. Nós queremos te convidar, se você está por perto aqui, temos local de cultos aqui em Aloysio Machado, na Rua dos Alagoanos, número 15, Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Aloysio Machado. As reuniões são todas as terças-feiras, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração. Quinta, nós estamos sempre ouvindo a voz de Deus, o áudio da mensagem do profeta de Deus para nós, juntamente com a igreja. Tem sido, está sendo sempre uma bênção. E aos domingos nós temos culto de pregação. E se você realmente deseja estar conosco, nós te damos boas-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro Epístola Universal do Apóstolo São Judas. Epístola Universal do Apóstolo São Judas, capítulo 1, né? Na verdade, só tem um capítulo, o capítulo único, né, de São Judas, capítulo 1, versos 5 e 6, tá bom? Epístola Universal do Apóstolo São Judas, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema muito bom, que se intitula Almas que estão em prisão agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos para uma faixa musical enquanto vocês se preparam aí para ler, para ouvir e acompanhar conosco a leitura da palavra. Deus abençoe. Sua vida
você a Jesus aceitar. Se tu soubesse como sua alma chora, está ansiosa por uma libertação. Não perca tempo, hoje é dia de salvação. Não importa se são muitos seus pecados, não importa, Jesus vai te perdoar. Sua vida será transformada. Você Jesus aceita. Amém, graças a Deus. Vamos então para a Escritura. São Judas, capítulo único, né? O capítulo 1, versos 5 e 6, que nós vamos ler na Escritura, muito abençoada, né? Que diz assim para nós, olha que coisa, que gostosa essa Escritura, que boa. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não crerão. Veja, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em mutação, prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Deus abençoe sua palavra no nome de Jesus Cristo, que nós possamos todos ser abençoados por Deus. Amém. Meus amados irmãos, então a mensagem é muito tremenda para nós. Vamos meditar num tema: almas que estão em prisão agora. Esta mensagem, o profeta de Deus ensinou a nós muito, e ele diz que há pessoas que vão ouvir a verdade, as pessoas vão conhecer que realmente Deus tem visitado, mas eles mesmo assim não poderão receber isso, porque são pessoas que estão presas, estão em prisões, e por causa disso, mesmo ouvindo, sabendo, eles jamais aceitarão. Mas nós queremos que Deus sempre tem feito uma bênção, tem salvado todos aqueles que Ele escolheu, né? A vida eterna. Salvou-os primeiro, tirou-os do Egito, e então teve de destruir, porque eles não continuaram com a mensagem
deles. Veja você, Deus sempre tem um grande esforço para ajudar o povo, para chamar, para revelar, e mesmo assim o povo sempre se rebela contra o seu Deus. Eles não querem que Deus lhe ensine, eles não querem que Deus lhe domine, eles não querem realmente guardar as coisas de Deus. Isso aconteceu desde lá do princípio, né? Quando Deus tinha criado um anjo de luz chamado Lúcifer. E nós sabemos que ele se rebelou contra o seu próprio Senhor, seu Criador, e com ele para a terra veio mais uma terça parte de todos os anjos. Então veja que coisa que sempre foi assim. E nós lemos aqui que ele está reservado para o dia do juízo. Anjos que uma vez ficavam no céu, não guardaram o seu estado. Veja a maneira que eles eram ali dentro. Veja só, apostataram-se. E agora estão em prisões eternas de escuridão. Prisão perpétua. Veja só, prisões perpétuas de escuridão. Mantidos nessa condição até o juízo do grande dia, quando eles serão julgados com todos os demais incrédulos. Você sabe que não adianta fugir, não adianta ficar preocupado, não adianta, porque essas coisas não vão evitar de que a pessoa se chegue diante do julgamento de Deus por ter rejeitado a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o profeta diz que teus pecados te encontrarão. Então, veja aqui agora, agora em 2 Pedro, o segundo capítulo, começando com o 4º versículo, o qual está somente, veja, um livro ou dois detrás disso que nós acabamos de ler. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, preste muita atenção, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 almas, pregoeiro da fé, justiça, veja, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Agora, não perdoou os anjos. Veja só, você acha que você é alguma coisa? Se ele não perdoou os anjos que se rebelou contra ele, ele vai nos perdoar assim de qualquer forma, se nós não convertermos. Não perdoou aos anjos, os colocou em prisões de escuridão e condenou o mundo através, veja, da destruição de Noé. O mundo todo foi condenado na destruição nos tempos de Noé, no tempo na era de Noé, na dispensação do pregoeiro da fé, Noé, que foi com o dilúvio. Agora, em 1 Pedro, o primeiro capítulo, o 1 Pedro, o 3º capítulo, ou começando com o 18, versículo, nós lemos novamente. Agora, ouça com atenção agora. Você que está nos ouvindo, ouça com muita atenção, porque nós estamos lidando com coisa eterna, coisas que realmente podem traçar o destino eterno de alguém. Você deve estar debaixo de uma grande expectativa, ou expectação de Deus, quando parar diante de Deus para ouvir Deus falar. Porque uma hora Deus pode falar e você pode estar despercebido. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Mortificado na carne, na verdade, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que ele pregou as prisões, as pessoas que estavam presas, cativos em prisões, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, veja, esperava nos dias de Noé. Não, agora veja, então, enquanto se preparava para a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, veja, do despojamento da imundície da carne. Não do batismo da imundície da carne,
mas do indagar uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós sabemos que hoje não adianta você recitar a Bíblia, não adianta você achar que é sábio, se você realmente não indagar uma boa consciência diante de Deus, e arrepender de vossos pecados, dos seus pecados, e converter a Deus, você vai ter que pagar o preço. Não adianta as pessoas acharem que não. Diz que morreu, acabou, é engano seu. A vida começa para quem morre. Então, se você está ouvindo, preste muita atenção, coloque isto lá no seu coração, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Aleluia! Graças a Deus. Deus tem sua forma de trabalhar. Agora isto, almas em prisão, almas que estão agora em prisão. Tem pessoas que vivem numa possessão, eles não conseguem sair disso para viver para Deus. Sempre carregados, sempre perturbados, porque eles estão presos. Muitos presos em sistemas, outros presos em mandamento de homem, outros presos diversas, em muitas maneiras. Mas a alma do homem não é o corpo do homem, é a alma, estão vendo? E a alma, veja, é algo que é a natureza do espírito. Então, quando a natureza de um homem, quando ele diz, nós estamos mortos, a Escritura claramente nos diz que nós estamos mortos em nossas vidas escondidas em Deus através de Cristo, seladas ali pelo Espírito Santo. Agora, não foi que seu corpo morreu, mas foi seu espírito que morreu. Foi a natureza do seu espírito que morreu. Veja, a natureza que é a alma, a natureza da sua alma é Deus. Se você nasceu de novo, se ela não for, veja, ela é do mundo. Se você nasceu de novo, não adianta, quando você justifica ser cristão, quando você acha que é isso e aquilo, tem que nascer de novo. Jesus disse para nós, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito de Deus. Sendo batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nascendo de novo, crendo em toda a Bíblia. E despojando-se de toda a imundícia, de toda a interpretação, de tudo aquilo que não é correto. Então, veja, a natureza de sua alma é Deus, se você nasceu de novo. Se ela não for, ela é do mundo. Qualquer coisa que começa tem que acabar, viu? Então, agora, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter vida eterna que realmente nunca começou. A vida eterna já existiu, Deus. A vida eterna é Deus. Eu vos dou vida eterna. E ele não diz, vou arranjar a vida eterna, vou fabricar uma vida eterna, vou maquinizar uma vida eterna, mas eu vou te dar a vida eterna, a vida que eu tenho, isto vos dou. Aleluia, né? Então a vida que realmente nunca começou. Então, sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego de vida em sua narina, e você se tornou uma alma vivente. Então você começou nesse momento, porém, quando você, aleluia, essa natureza que estava em você, pela natureza você é do mundo. Veja, você era do mundo, alienado a Deus, você na verdade era um animal. Isso é certo, corretíssimo. Quantos sabem disso? Nós somos mamíferos, nós somos animais de sangue quente, porém isso é o que nós somos, pela nossa criação terrena. Porém, veja você, o que nos faz diferente de outros mamíferos que Deus colocou sua alma sobre nós, está vendo? Porque, meus amados, até mesmo a serpente que estava no Éden, que ela persuadiu e enganou ela tinha até um lugar para ter uma alma, porque ela ficou igual ao homem, parecia o homem. Esse é o elo perdido, que a ciência não acha. Então a ciência começa lá da larva, do girino, do sapo, vai subindo até o homem, e do homem eles pulam para o chimpanzé. Mas entre o homem e o chimpanzé tem um ser chamado, veja bem, serpente. Veja só, chamado isso. E ela parece muito, né, as ações, o jeito, mas ela não tem alma.
mas nós temos alma. Deus deu para nós a alma, deu raciocínio para nós. E aquilo que veio, a sabedoria que veio sobre a serpente era Satanás. Satanás estava manipulando aquele animal, porque ele sabia que os genes de vida, o gene sexual podia cruzar ali e tudo mais, e então ele foi a desgraça que ele causou ali no Éden. E hoje nós sofremos por causa disso. Porém, veja você o que fez diferente de outros mamíferos, né? Agora, então veja, nenhum outro animal tem de usar roupas como para esconder a sua vergonha, a não ser nós. Nós somos os únicos que usam roupa, porque nós temos uma alma. Porém, veja, Deus no princípio sabia como o homem seria. E Ele criou a terra, criou os animais de toda espécie, desde o mais baixo até o mais elevado. E o animal mais elevado que surgiu foi o homem. Acima do homem só existe Deus. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Mas o diabo veio e perverteu tudo isso. Então o primeiro homem foi feito, ele era um homem espírito, a imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, então o homem foi feito a imagem do espírito, a imagem de Deus lá no princípio. É por isso que quando você ouve a palavra de Deus, você tem prazer em Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você apontua a palavra na sua vida com amém. Não é só falando de boca, mas a vida experimentada de Deus em você, porque você tem a qualidade divina de Deus. Então veja que coisa, a qual Deus é Espírito. São João capítulo 4 agora. Ele é um Espírito, e aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Porque Deus não tem mentira, só tem verdade. Ele diz: as minhas palavras são Espírito e vida. Aleluia, né? Então veja, o adoro em Espírito e em verdade, tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é palavra, e se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Agora, nós adoramos em Espírito e em verdade. Ele é um ser Espírito. Você não consegue ver a Deus. Você pode sentir Ele, as benfeitorias que Ele faz na sua vida, o amor dele para com você. Você sente a presença de Deus, mas você não consegue ver Deus. Então, não havia homem para lavar o solo, mas ele não foi feito o homem à imagem dele, mas foi feito o homem à imagem dele, ele é Espírito. Então o Espírito não se lava na terra. Por isso quem morreu na cruz não foi Deus, foi Jesus. Vocês devem entender o que estou dizendo. Porque Deus é Espírito. Que os seus adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Mas como devia morrer pelos pecados, então ele pegou um corpo prestado e chamou esse corpo de Jesus. E esse foi até a cruz, sangrou, morreu por nós. Então nós só chegamos a Deus por intermédio de Jesus. Não precisa de ninguém, nenhum intercessor por aí, nem ninguém a não ser Jesus. A único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele que é o mediador entre nós e Deus. Aleluia. Então nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então não havia homem para lavar o sol. Então Deus formou o homem do pó da terra, né? Porque o primeiro homem não foi formado, ele foi criado. Criou Deus o homem à sua imagem. Isso foi criado mesmo. Agora esse homem animal aqui, que foi Adão, esse foi formado, porque quando foi criado a terra, os 16 elementos do tempo já estavam aí, né? Por isso você pode notar que nós não vemos lugar na Bíblia falando que Jesus semeou semente. Mas diz assim a Bíblia: Deus fez brotar na terra toda árvore boa para a comida. E, você vai ver dois pontos ali, no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Quando ele fez a terra, a semente, ele já, por certo, tinha colocado na terra. Então veja, então quando ele formou o homem do pó da terra, porque os elementos do tempo já estavam aí, e esse homem veio então ser alma vivente. Aleluia, né? Então ele tomou do seu lado um subproduto, uma costela, e disse: separou este homem que tinha uma natureza dupla, a qual ambos
feminina e masculina. Então ele fez Adão. Adão tinha assim como dizendo, como que dupla personalidade. E toda a parte grosseira ficou com Adão. Ele pegou uma costela e toda a parte feminina, então formou Eva. E ela disse, esse osso, meus ossos, carne da minha carne. Então veja como que Deus faz as coisas. E as pessoas ficam tudo perdidas porque não conhecem a palavra de Deus, né? Então veja que Deus tirou tudo aquilo que era feminino de um homem. Então o homem hoje é duro, o homem é totalmente masculino. O homem deve ser masculino, não feminino misturado, né? Feminino somente para as mulheres. Então ele tirou, veja, a feminina, porque esta era o amor. E ele a colocou dentro de uma pessoa chamada Eva, a qual Adão chamou de Eva, quer dizer, a palavra Eva significa mãe dos viventes, a qual era sua esposa. É aí que seu amor natural, amor filho, se reteve a sua esposa. Eis como um homem deveria ser hoje. Veja, e ela de volta ao seu marido, aleluia. O homem é parte masculina, né? A mulher é parte feminina. Então, o homem tem que ser totalmente homem, né? Macho mesmo. Olha que coisa. Então, veja, depois que ele havia feito o homem à sua própria imagem, ele os criou macho e fêmea. Não havia homem para lavrar o solo. Ele colocou, veja, no pó da terra. Veja aqui, irmãos, que coisa. E por isso ele tornou-se, ele foi-se esse homem. Esse homem humano era mamífero. Veja, ele era animal, porém ele colocou esse Espírito de Deus, uma vida dentro dele, e o fez sobre a base de que ele pudesse fazer uma escolha. Então, quando esse homem... Então veja só que coisa maravilhosa, como que Deus sempre faz as coisas. Então o homem tem que escolher, você, meu irmão, minha irmã, tem que escolher se você quer servir a Deus ou não, se você quer ser um eletricista, se quer ser um pedreiro, um médico, um dentista, seja qual for a qualificação de profissão. Então veja aí, você precisa se decidir. E no tocante à vida eterna também você precisa tomar um posicionamento de Deus. Agora nós pensamos que nós somos apenas, lembre-se, o que nós somos? Um torrão de terra. Nós não temos valor nenhum, é apenas uma colher de terra. Então não temos, não sei porque tem gente que se acha autossuficiente, que gosta de pisar nos outros, gosta de pensar mal das pessoas, quando sabemos que nós não somos melhor que ninguém. Somos todos iguais, todos nós dependemos de Deus. Então somos um torrão de terra. Isso é tudo, porque és pó e ao pó retornarás. Então quando você vê esse homem descendo na rua, veja que acha que é alguém, você sabe, a quem tem um pouco de educação e coisa, lembre-se, é um torrão de terra de Indiana. Isso é certo. E o profeta da mensagem disse que nós valemos centavos, né? Aquela colher de pó, se derretermos nós, veja que nós também valemos centavos. E às vezes pega aquele chapéu de não sei quantos dólares, roupas caríssimas, coloca em cima de coisas que são consideradas como centavos. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber o que Deus sempre valoriza a sua herança, Ele valoriza seus filhos. E nós temos que dar conta disso, que Deus sempre nos valoriza. Porém, essa alma que está aí dentro, veja, essa alma é que Deus está operando. Se Ele tão somente puder fazer com que essa natureza, veja, esse espírito concorde com Ele, então essa natureza morre. A natureza, veja, e o amor do mundo morreram, e as coisas do mundo estão mortas, veja. Agora, esses crentes, as pessoas que estão mortas para o mundo e depois eles vivem no amor do mundo, prova que o amor de Deus nem mesmo está nele. Porque não é o que nós falamos, é o tanto que nós vivemos, né? É o tanto que nós comemos, no sentido da palavra, o tanto que nós respeitamos a palavra. Não é pertencer a um credo, um dogma, não é a qualquer movimento, por mais bem posicionado que ele possa estar, mas é estar dentro da vontade real de Deus, do Espírito Santo de Deus.
Porque se amas o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Não adianta o quanto professe, o amor de Deus nem mesmo está em você. E o homem deve nascer de novo deste mundo. Veja, dessa natureza tem que morrer. Olha, e a natureza de Deus vem e vive em você. E Deus é a única coisa que há realmente, realmente jamais começou e que jamais pode terminar. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele diz, quando foi para Moisés, a quem direi que me enviou? Diz que eu sou te enviei. Eu sou. Amém. Eu, pronome pessoal. Eu o sou te enviei. Aleluia. Que coisa maravilhosa saber dessas coisas. Então nós precisamos dar conta disso, irmãos. Que aquele que começou em nós a boa obra há a aperfeiçoar. Então, veja, portanto, ele tem se associado, veja você, tomado este homem terreno e esse espírito, e juntado isso, porque Deus tornou a refletir-se nisso, porque ele se tornou um homem quando se tornou Cristo Jesus. Amém? Você pode notar que nós, primeiro fomos feitos à imagem de Deus, né? E depois Deus fez a nossa imagem para morrer, para remir aquela imagem que foi feita à imagem de Deus, que o Espírito que é feito à imagem de Deus, naquele corpo, veio em nossa terra. Então, Jesus veio, se portou, se atuou como ser humano, morreu por nós, para redimir ao homem, ao estado original, lá de Gênesis 1, 26, 27. Aleluia, né? Então ele era Deus, ele estava em Cristo, porque veja, viveu nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeito, que cremos em Deus e temos aceitado isso, tornamos-nos a perfeição dele. Amém? Tornamos a perfeição dele. Porque ele é perfeito, né? Que coisa maravilhosa. Vamos parar aqui no parágrafo 46. Vou marcar aqui. 46, né? Que coisa maravilhosa. Então, a nossa imperfeição, aquilo que nós não éramos, Deus tomou sobre si, e hoje você, eu, todos nós temos vida eterna. Todos nós temos direito de entrar na vida eterna através do sangue salvífico do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus prossiga falando em vossos corações. É o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno que me libertou.
Achei alguém que tudo resolve. Para ele o impossível não há. Ele é o farol reluzente dos que esperam no porto chegar. Ele cura o desenganado, abre portas para você passar. Amém. Glória a Deus. Ele cura, liberta e perdoa. É Deus tremendo, Ele é Jeová. É Jesus, este é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Achei alguém que tudo resolve. Para ele o impossível não há. Ele é o farol reluzente dos que esperam no porto chegar. Ele cura o desenganado, Amém. abre portas para você passar. Ele cura, liberta e perdoa. É Deus tremendo, Ele é Jeová. É Jesus, esse é alguém perfeito de amor. É Jesus, Deus eterno que me libertou. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos chegando mais no final de uma programação. Que Deus nos abençoe, né? Que a graça divina, o amor de Deus esteja em vossos corações, em vosso trabalho, na sua vida, na sua casa, motivando cada dia mais a estarmos cada vez mais firmes, né? Esse é o desejo do meu coração, viu? Que o poder divino de Jesus Cristo esteja com todos vós, onde vocês forem. Graças a Deus, né? Nós agradecemos também aos irmãos da Conexão, Tatiana Norberto Família, Benedito Gomes Júnior, Deus abençoe, também Mateus Jesus Família, Paula Martins também está na audiência conosco. Meu muito obrigado, Deus os abençoe, né? Que Deus consiga ajudando vós, sabendo que todas as quarta-feiras estamos aqui. Amanhã, quinta-feira, se Deus permitir, estaremos em transmissão direta no Tabernáculo a partir das 7h30. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, as minhas irmãs, e que Deus sempre amplia, né, a dosagem do seu Espírito em nossas vidas, que nós cada dia possamos estar mais próximo da cruz, mais perto do arrebatamento. Né? Está vindo arrebatamento aí, já vemos tantas coisas aí se cumprindo, né? Graças a Deus por estar se cumprindo. Então, os que estão vigilantes nesse momento não vai ser pego de surpresa. Mas aqueles que não estão levando a sério, aí fica complicado. Mas que Deus nos dê graça, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus te abençoe, né? Nós vamos fazer oração, se tiver alguém doente, enfermo, aflito, aí onde você estiver, ou mesmo se você está bem de saúde, lembrando isso que sofre, levante uma de suas mãos e ore intercedendo por eles. Amado Senhor, Pai de bondade e glória, nesse momento de oração tão solene, Pai, depois de passar um dia abençoado, outros passaram dias tribulados, com dores, enfermidades, atacando sempre, Senhor, seus corpos, mas nessa noite nós unimos a nossa fé em um só acordo, no só Espírito, em uma só vocação, Senhor, para mandar embora todo demônio de trevas, enfermidade e doenças da vida dos seus filhos. Ó Deus, repreenda agora, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam curados, restaurados, libertados, que o teu poder, Pai, possa, por graça agora vir sobre cada um, ungir, curar a cada um nesta hora. Seja o que for a enfermidade deles, mas está repreendido na cruz do Calvário. O Senhor já conseguiu toda, Deus, a cura, toda a resposta para o nosso clamor,
toda a bênção para a nossa vida. E nós queremos que seja feito conforme a tua vontade. No nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos, no nome de Jesus Cristo. E Deus prossiga vos abençoando, né? Nós vamos fechando com uma faixa musical e você continue sendo sempre abençoado por Deus. E até a próxima, Deus se nos permitir. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa janta, bom descanso. E nunca se esqueça de orar. Oração, ela move a mente de Deus. Oração, ela pode muito, né, em seus efeitos, feitos pelos lábios de um justo. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, e até a próxima, Deus assim nos permitir. No nome de Jesus Cristo. Amém. Porque sou cristão.